Aqui a gente parou no capítulo 101. E aí ela toca sobre a mulher se vestir como uma prostituta. Ela não diz que ela era uma prostituta, a palavra não diz que ela era prostituta, mas que ela se vestia como uma prostituta. E a Demóis, ela fala que as nossas vestes, ela sempre fala do que está no nosso coração. Na reunião passada eu falei que o ofício as vestes sempre estavam associadas ao seu ofício, né? Então, como nós somos noiva do Cordeiro, somos mulheres, né? A Igreja do Senhor, ela tem que ter vestes características como o seu Senhor, do seu chamamento. Assim, por isso que quando a noiva aparece em Apocalipse 19, ela aparece com linho fino, resplandecente, que são os atos de justiça. Então, o que o coração dela transborda? Atos de justiça. Essa vida desse Deus todo-poderoso exalando dela, que as vestes dela são de linho finíssimo, né? Que fala dessas obras. Então, as vestes sempre vai falar do nosso coração. E isso que é o ponto central do capítulo 101, né? E ela sai como a mulher insensata, ela sai vestida como uma prostituta, né? Vestida como uma prostituta, e o seu coração era astuto. Então, a astúcia, aqui eu até estava olhando no dicionário, a astúcia é você aproveitar, é você tirar proveito de cada situação. Então, ela sai como prostituta, ela se veste, né, não como uma mulher casada, mas como uma mulher que expõe e está vendendo o seu corpo, né? Porque a prostituta, o que ela ganha no valor dela? O que ela ganha de... Por que ela mostra o corpo? Porque ela vende o corpo, né? Então, ela vende um produto. Quando ela vende um produto, ela expõe aquilo que ela acha que tem de maior valor, que é o seu corpo físico. Só que hoje nós sabemos que a mídia, o apelo do inimigo nesse momento é a sensualidade exposta da mulher. Porque aquilo que é para ela ter o recato, para ela guardar, que é de glória para o seu marido, ela expõe como se ela estivesse vendendo. Né? Ela quer que todos vejam, deseja ser cobiçada, porque a gente põe uma roupa porque a gente quer ser admirada, a gente quer ser vista, né? Então, se o coração dela tem astutos, tem desejos ocultos, né? Paixões escondidas no coração, desejos de ser cobiçada, às vezes falta isso dentro de casa, né? O marido não expõe a ela o amor devido, né? Ou o carinho devido, então agora ela se veste para que ela tenha isso de outros. E isso aí é como a Escritura, ela fala como que vestir como uma prostituta, né? Não que sejamos, mas às vezes a gente mercadejeia o nosso corpo, as nossas vestes, a nossa disposição por elogios, por cobiça, né? Por falta por coisas que nos faltam, né? No seu dia a dia. E isso está na nossa natureza, gente. Não tem uma coisa que a gente vai falar assim, não é nada disso. Eu me visto porque eu gosto de ficar bonita, eu me visto por causa disso. Na verdade, isso está escondido na nossa natureza, porque o pecado nos expõe, né? O pecado sempre vai nos fazer se expor, porque ele cria um ambiente. E aí, se nós não discernimos o ambiente, né? A gente começa a se vestir com exposição, daqui a pouco a gente está participando de roda de escarnecedor, a gente está participando em ambientes que o inimigo está armando para nos fazer cair, né? Então, às vezes tem a necessidade em casa, né? De uma ausência, né? Do marido, ou ele não dá o amor que a gente quer, né? Porque a gente sempre quer muito mais do que os homens dão. A gente nunca está satisfeita com aquela quantidade de amor, que é aquilo que ele pode dar, então a gente sempre está buscando mais insatisfação. E aí, quando a gente vê, o inimigo está armando o ambiente, colocando pessoas do nosso lado, que se vestem assim, pessoas que acham que não tem nada a ver, né? Aquele pecadinho do nada a ver, né? Então, quando a gente vê, a gente está envolvido em um ambiente
E o inimigo arma uma cama, arma um laço, e quando a gente vê, a gente está dentro dele. Né? Por quê? A correspondência da nossa carne com o pecado que está de fora, porque é o mesmo que está na nossa carne. Então, o inimigo sempre vai arrumar ambiente para nos... Nunca vai se mostrar, né? Ele sempre se esconde para poder nos fazer cair, achar. Porque não é o caso que a gente vá cair, mas a naturalidade já é uma condição de queda. Quando se a gente não anda no Espírito, se a gente não permite o trabalhar do Senhor, as suas orientações entrar no nosso coração, a naturalidade já é algo carnal. Né? Por isso que a palavra fala da carnalidade, né? Que é um ambiente carnal. E aí, quando cita lá em Gálatas 6, são as obras da carne, está ali a lascívia, a sensualidade, está ali a malícia, a impureza. Então, tudo está associado com a carne. Se alimentamos a carne, logo os desejos da carne se tornam mais fortes. Se alimentamos o espírito, logo, né, o espírito, né, começa a trabalhar e a gente não se inclina para a morte, né, porque a inclinação da carne, né, é para a morte e do espírito para a vida e paz, né. Então, aqui, aí ela fala aqui no finalzinho do 101, a astúcia no coração. A mulher tola e ardilosa de coração, isso significa que ela é dissimulada em seus propósitos, além de ter segundas intenções. Ela se propôs a seduzir o rapaz. E aí eu falei da outra vez que todo excesso demonstra uma falta, né? Então, quando a gente está cheio de Deus, que a gente tenha segurança no amor de Deus, na nossa comunhão do Senhor, a gente não tem falta de reconhecimento externo, de admiração externa, a gente é bem resolvida conosco mesmo, na presença de Deus, é claro. Né? Não é resolver, você, né, você é bonita, você é isso, você pode ser bem resolvida, não. A gente está falando daquilo que o Senhor nos gera, né? De uma alegria, de uma complementação tão perfeita que a gente não tem necessidade de adulações externas e nem de provocar isso em outros, porque a gente sabe a nossa posição. E aí no 102, ela fala que ela fala sobre a mulher que nunca para em casa. A gente sabe que há muitas necessidades hoje e as mulheres saíram para trabalhar. Isso não quer dizer os pés que não param em casa, porque aqui ela está falando que seus pés nunca param em casa. O fato de você sair para trabalhar não quer dizer que você não tem alegria na sua casa, né? Você está trabalhando por uma necessidade. Mas há mulheres, e eu conheci algumas assim, né? E isso é muito perigoso, que não tinham prazer em suas casas. Por isso elas saíam para trabalhar. Não havia necessidade de trabalhar, porém elas não aguentavam. E muitas me falaram, eu não aguento ficar em casa, Deus conhece meu coração, né? Sabe que eu não aguento ficar na minha casa, mas você tem filhos, tem responsabilidade. Por ela não entender o seu propósito, né? Os seus pés corriam para fora de casa. Porque uma coisa é você sair para trabalhar, que já gera muita dificuldade, porque sempre vai ter um lado que vai ter a falta, os filhos, da presença da mãe, o marido, do cuidado da casa, do amor. Mas você não ter alegria na sua casa, isso já demonstra uma queda iminente. Por quê? Porque se você não tem contentamento, alegria na sua casa, cedo ou mais tarde você arrumar uma outra casa, um outro lugar, né? Então isso é muito perigoso. E as mulheres que tinham esse coração, todas caíram, todas destruíram o seu lar, né? E depois, como fala aqui em Provérbio, né, que ele fala o que adultera, né, que aqui no caso ele fala com uma mulher, tanto um homem como uma mulher, né, o ambiente é o mesmo, né, é falta de entendimento e destrói a sua alma o que tal faz, né? E aí ele vem falando que seu opróbrio nunca se apagará. Então, as mulheres que não têm alegria na sua casa, isso já é um laço do diabo para poder derrubar e destruir seu casamento. Aí já tem
meio caminho andado para o inimigo. Porque se você não tem satisfação na sua casa, você não tem prazer de cuidar da sua casa, educar seus filhos e seu marido, certamente você vai buscar outros ambientes. E aí você vai buscar outros lares, porque o seu nunca é o suficientemente bom. Então isso é muito perigoso, irmãs. Tenham alegria. Se você não tem prazer na sua casa, de cuidar da sua casa, de amar seu marido e seus filhos, se você não entende seu propósito, põe seu joelho no chão. Busque irmãs mais velhas que possam te orientar, que possam orar com você e buscar com o Senhor, na presença do Senhor, uma mudança uma renovação de pensamento e uma substituição no coração. Porque se você não tem essa alegria no seu lar, certamente o seu casamento está fadado a ser destruído e mais rápido possível, porque o diabo sempre coloca uma pessoa aí que parece ser melhor do que tudo, né? Ele é assim, o meu não é assim. Sempre começa as críticas, comparações, já viu? A grama do vizinho sempre é mais verde, o casamento do outro sempre é melhor, mas o Senhor não quer que o casamento do outro seja melhor, né? Ele quer que o seu casamento seja a expressão desse mistério glorioso que é Cristo e a igreja. Então, não há falta de esperança, muito pelo contrário, né? Há um caminho aí maravilhosamente aberto para que a gente busque e mude toda a situação. Mas isso vai depender da esposa, né? Querer mudar e querer ter o seu coração contente, com contentamento dentro do seu lar, né? A mulher descobrirá maior proteção espiritual, moral e emocional quando se alegrar em permanecer no ambiente que Deus a colocou, conhecimento do seu chamamento, né? Saber qual é o serviço que o Senhor nos deu, qual é o chamado do Senhor para nós, a posição que Ele nos colocou. Isso já, assim, avança em muito no crescimento, na edificação de marido e casa, porque você sabe que o seu coração está firmado em uma verdade. Você sabe qual é o teu propósito. Não importa a luta que vier, você está firme ali, né, na presença do Senhor e no olhar no alvo, né? Você não está andando pelas vozes ou pelos conselhos externos do mundo. Você tem clareza do lugar onde o Senhor colocou e do chamamento que Ele tem para você. Então, no 103, ela fala sobre a posição que o Senhor deu para a mulher, que é a posição, o Senhor estabeleceu uma hierarquia, né? Então, o homem que vai à mulher, não é a mulher que se atira ao homem. E isso, na minha época, quando eu era adolescente, a Kelinha também é mais ou menos da minha idade, então a gente sabia, né, Bárbara, que uma mulher, quando se atirava em cima do outro, não tinha um bom testemunho, né? No nosso bairro, na nossa rua, né? Era, essa menina muito atirada, ninguém queria, né? Hoje se inverteu, né? Hoje seja comum, né? A mulher tem que dar em cima do homem, a mulher tem que dar a cantada, e isso tudo tira a alegria, o prazer daquilo que o Senhor já estabeleceu, porque Ele estabeleceu um homem para a conquista. Você pode ver que na natureza, os pássaros, os bichos, quem é muito bonito é o homem. É ele que faz as danças, não é a mulher. Né? Você vê que é a ordem que Deus estabeleceu. Quem faz as danças, né? O pavão, você vê, abre aquela cauda enorme, né? A esposa, a pavoa, nem sei se é pavoa que se diz, o pavão feminino ou a pavoa, ela não tem aquela coisa linda, chamativa. Muito pelo contrário, o mais bonito é que ela vai escolher. Então, o Senhor colocou essa ordem na natureza. Se a gente vê isso, quanto mais no homem. É lindo quando a mulher se porta com recato, com cuidado, né? A gente às vezes vê o testemunho de irmãos que eram muito assediados e quando a esposa que ele escolheu é aquela esposa que menos dava confiança, né, e que menos ficava perto dele, porque aquilo chamava a atenção dele. Então, você vê, hoje os valores, o mundo mudou, né? Está mudando e está tirando as características que o Senhor deu de beleza, de embelezamento da mulher, que é o recato, né, que é a sujeição, que é estar quietinha, né, que está se guardando, né, protegida, e isso é muito bonito, né? Então, ela fala sobre isso, que essa mulher de Provérbios 7, ela é atirada, ela é espalhafatosa, ela que vai atrás do homem, né? E é ela que fala palavras aduladoras
o homem, como hoje em dia cantadas, né, no mundo, né, sugestões, né, e já vão assim, a primeira já vai-se embora. Então essas coisas para a mulher cristã não é assim que o Senhor nos fez. Na verdade, nem para as mulheres do mundo, porque isso também é nos valores do homem do mundo, né? Mas na igreja, a mulher sempre ela está protegida, sempre está escondida, né? Ela é uma joia preciosa que tem que ser encontrada, né? E aí diz um verso tão precioso, um irmão, não sei se é John Piper, o Paul Watts, ele fala assim, né? Se você quer encontrar a sua noiva, né? Ela está tão bem escondida em Deus que você tem que buscar Deus para poder encontrá-la. Olha que coisa linda, né? Olha só que joia preciosa, né? Então isso para nós é um conselho para os nossos filhos, pelos nossos filhos, né? Tudo que é muito fácil não tem valor, né? Você pode ver que a joia ela tem que ser procurada, ela não é encontrada com facilidade em qualquer esquina. Você não acha um diamante ali na esquina. Ela é garimpada com muita dificuldade, né? Então o homem quer achar uma boa esposa, busca na presença do Senhor, garimpa lá na presença do Senhor, né? E a mulher se esconda no Senhor para ser encontrada nele. Olha que coisa linda. Então, ela vem falando que ela disfarça a imoralidade do seu coração, né? Com atitudes religiosas. Aí Timóteo vai falar lá em 2 Timóteo 3:6, que das mulherinhas sobrecarregadas de pecado, né? Que o coração cheio de paixões ocultas, né? Que sempre aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Você vê, o coração está escondido com pecados, com paixões escondidas, né? Cheias de paixões no coração, são desejos carnais, né? Sobrecarregadas de pecados, são facilmente enganadas, né? Por isso que o Senhor manda a gente renovar a nossa mente. A mulher ela deve ter uma mente renovada, todo filho de Deus, né? Tanto homem como mulher, tem uma mente renovada, porque a mente renovada, o coração segue uma vida renovada, gente, né? Eu não posso viver com os conceitos antigos, estou vivendo em novidade de vida, mas meus conceitos são tudo no mundo, tudo antigo, não tem renovação de mente. Então, eu vou viver pelo aquilo que eu entendo, né? Se eu vivo pelo que entendo, logo minhas emoções correspondem ao que eu entendo e as minhas ações são de acordo com o que eu entendo. Então, devemos ter o cuidado, porque da gente não ser mulherinha sobrecarregada de paixão, né? Com desejos ocultos, carregadas de pecado, que sempre está ouvindo a palavra, mas nunca chega à verdade. Isso precisa nos despertar, né? A palavra de Deus tem gerado fruto dentro de nós. A palavra de Deus tem nos feito andar na presença dele, conhecer mais a ele. Então, devemos ter esse cuidado. Aqui ela fala da ordem, né? No 103. Aí no 104, ela fala assim: essas mulheres que não se rendem, nem permite o trabalhar da palavra, se tornam armas no mundo maligno para a destruição de outros. Então ela vem dizendo sobre isso. E na verdade, esses dias eu ouvi uma fala de um irmão que até me chocou muito, que ele fala que o diabo, que o ponto fraco, né? Não sei se vocês lembram desse, o pessoal sempre falava isso no mundo, né? Que o ponto fraco do homem era a mulher, né? E aí o irmão falou isso, me chamou muita atenção, me assustou muito, que ele fala assim: olha, o inimigo, quando ele quis derrubar o homem, ele não foi no homem, ele foi pela mulher. Então a gente tem uma tendência muito forte de ser enganadas, né? Então a gente também, se a gente não está em Cristo, se a gente não entende a guerra em que fomos colocada, nossa posição, né, a gente sim pode ser usadas para derrubar homens até espirituais, né? Então você vai ver que eu já ouvi de irmãos mais velhos, irmãos maduros, irmãos que você olha assim e você fala assim: não, é um homem de Deus, mas chegava nas localidades, né, eram atacados por mulheres, irmãs, gente, como assim? Então o diabo, ele sabe onde atacar. Então nós mulheres devemos temer ao Senhor, devemos ter
consciência de quem somos, né, da fraqueza, do engano que está na nossa carne, dessa necessidade que a gente tem de ser amadas, né, e de querer e de permitir que o diabo, por meio de nós, né, tente a outros irmãos. Então, e aí, no caso daqui da Nancy, ela fala das vestes, né? E as vestes, sim, eu lembro que o irmão Paulo Bornelli, ele falava, irmãs, cuidado com os decotes que você usa, cuidado com a altura das suas saias, né? Tem irmãos que têm problema grave, né? Está lutando contra o pecado e você está expondo aqueles irmãos, né, com decote, aí vai falar com o irmão, bota a Bíblia aqui, ó, né? Ou aí leva um pano, cobre a perna. Por quê? Porque está curta, né? Então, a mulher, a pessoa sensata, a própria consciência dela já está mostrando, como a Bárbara falou da outra vez. A irmã falou, você acha que a minha roupa está muito ruim? E ela falou assim, bem, se você está me perguntando é porque conscientemente você sabe que a sua roupa já não está boa, né? E provavelmente o marido já perguntou. E a gente faz muito isso, né? Então, esse cuidado que a gente precisa ter de não sermos objetos de tentação, né? Uma armadilha na mão do diabo para outros homens, né? Para irmãos, a gente não sabe as lutas que os irmãos têm na sua casa, não sabe, né, no ambiente da casa ou nas reuniões, o que passa na cabeça. A gente sabe que o diabo está aí, né, ardis para tudo quanto é lado, e às vezes a pessoa não está discernindo, acho que o pensamento dela, e se aquilo desce para o coração, daqui a pouco começa a imaginar coisas com outra pessoa, já viu? Né, meio complicado, né? Uma vez um irmão falou para mim assim, né, você não usa bermuda na praia? Você não usa biquíni? Eu falei, não uso, né? Eu não tenho liberdade, eu uso uma bermudinha, uma camiseta. Aí ele parou para mim e falou assim, é verdade. Né, a gente está olhando assim as mulheres de biquíni, né, a gente olha o corpo das mulheres, depois a gente senta na reunião e aquilo vem na nossa cabeça quando a gente olha. Eu fiquei assim olhando para ele porque eu não esperava tal pergunta, tal resposta. Mas ele é um homem. E aí aquilo me chamou mais atenção ainda. Se você está vendo o corpo de uma outra mulher, está vendo as nádegas da outra mulher, você vai para a reunião, quando você olha para a mulher, o que vai vir na sua cabeça? O que o diabo vai usar para vir na sua cabeça? A cena lá, né? E aí a pessoa está ali lutando, já tem problema com pornografia, porque hoje o índice é muito alto de pornografia. Aí já tem problema com a esposa em casa, que a esposa é complicada. Aí começa o quê? Imaginar coisas com quem? Então, a gente deve se desviar da aparência do mal, né? E tem irmãos que falam, eu não consegui uma praia, eu não posso, porque fica com a marca de bermuda. Gente, é para você tomar banho, não é para você mostrar corpo. Né? Então você deve se guardar, por quê? Porque o diabo sempre, ele aproveita, ele coloca ambiente, né? Você vai para a praia para desfrutar a presença do Senhor, agradecer, tomar um banho de mar, né? Mas aí mas é cultural mundo, porque no início do século XX, né, em 1900, as mulheres que colocassem um maiô assim, na altura do joelho, as mulheres eram levadas, se fosse um pouquinho assim, no meio da coxa, as mulheres eram levadas presas por falta de decoro, de pudor. Aí você vê os vídeos, bota depois no YouTube para vocês verem, tem os vídeos, os policiais levando as mulheres e prendendo as mulheres por atentado ao pudor, por falta de cuidado. Mas hoje, a gente usa coisas desse tamanhozinho, e a gente usa, assim, calcinha sutiã, que o biquíni é uma calcinha, um sutiã, né? Mas a gente não põe calcinha sutiã em casa perto dos irmãos, mas na praia a gente põe e bota aquele bem pequenininho, que é pra gente mostrar tudo que a gente pode, porque a praia te dá essa possibilidade. Então você vê onde está escondida a lascívia do nosso coração, né? Aparentemente vai tudo normal, né? Aparentemente tá tudo ok, não tem problema nenhum, mas você não pensa com a cabeça do homem, você pensa com a sua cabeça. E é com a nossa natureza que a gente pensa, né? Mas se você for ouvir o depoimento de um homem, então você vai entender que o seu modo de vestir não é adequado, porque eles sabem, né? Eles sabem o que passa com eles, né? Porque eles são visual e as mulheres geralmente é no toque, né? Nas palavras aduladoras, né?
Então, o homem bateu o olho, né? O irmão Billy Graham, o irmão David Wilson, o Leonardo Ravenhill falam a mesma coisa. Para os homens, você não tem como evitar o primeiro olhar, mas você pode evitar o segundo, que é onde nasce a cobiça. Então, você vê, e isso para nós mulheres também, porque a gente não pode pôr nossos olhos em outras coisas. Né? Existem homens bonitos, existe isso, você vai ver uma novela, você começa a comparar seu marido com aquele homem da novela, que não é nada daquilo, é só um personagem. Né? Se você acha que se convivesse com ele, nem ficaria nem 10 minutos, não aguentaria. Mas aquele padrão lá que a mídia passa para você, você começa a comparar seu marido, e aí vai entrando as palavras difíceis, né? Por exemplo, a mulher tola fala de intimidades expostas. Irmãs, cuidado com o WhatsApp. O WhatsApp, ele proporciona ambiente para você falar coisas para outra pessoa que você não teria coragem de falar pessoalmente. Irmãs, não se abre intimidade para irmãos. Né? Se você quer abrir sua intimidade, procure irmãs maduras, irmãs que tenham testemunho diante do Senhor, que possam te ajudar. Você não pode falar de intimidade para outro homem. O homem não pode falar de intimidade para uma outra mulher casada. Né? Ele tem que falar com o irmão mais velho. Né? Por quê? Porque no WhatsApp se começa assim, você está digitando, a outra correspondeu, daqui a pouco você está mandando foto, daqui a pouco você está falando coisa. E quando vê, já está o laço aí. Né? 90% já armado. Né? E o coração fermentado, pensamentos ruins, né? Que eu já vi muitos testemunhos, né? De pessoas se correspondendo uma a outra por WhatsApp, coisa que nunca teria coragem de falar pessoalmente. Né? Mulheres falando de intimidade para homens, muitos casos já caíram, muitos homens já caíram, por quê? Porque a mulher fala das suas necessidades, o que está na cabeça do homem? Começa a querer satisfazer aquelas necessidades, começa a criar pensamentos daquilo na cabeça da mulher. Então, irmãs, cuidado com o WhatsApp, cuidado com essas falas. Quer falar sobre sua intimidade, suas dificuldades? Ore, peça ao Senhor uma irmã mais velha que possa te ajudar. Né? O homem, da mesma forma, quer falar da sua intimidade? Procure irmãos mais velhos que possam te ajudar. Guarda o coração, né? Guarda-te da aparência do mal e de abrir caminhos para que o diabo te derrube, porque o inimigo só quer isso. Um caminhozinho para poder te fazer cair. Então, ela fala que a mulher que se expõe, que expõe as suas intimidades, é uma mulher tola, né? Eu já vi casos de irmãos de falar de intimidade com pessoas que nunca viram. Né? Uma vez eu tive que chamar a atenção de uma irmã, estava no banheiro, ela estava falando da intimidade dela com um casal que ela nunca nem viu, né? Que estava na reunião. Eu falei para ela, minha filha, não faça isso, você está expondo você, seu marido, seu casamento. Isso não é correto. Né? A sua intimidade é para você e para o seu marido. Se há dificuldade, procure uma irmã mais velha. Né? Então, no capítulo 5... 105, ela fala que a mulher tola não compreende a natureza do amor verdadeiro. E aí tem o Provérbios 30:15, né? Que fala assim: a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Essa é a nossa natureza caída, irmãs. A gente nunca está satisfeita com o amor que a gente tem. Então, a gente não tem alegria, né? Uma irmã falou para mim esses dias, eu sei que eu não vou encontrar um homem que me ame como ele. Então, eu falei para ela, então permita-se ser amada e ame seu marido. Né? Porque a cabeça dela já estava longe. Porque a gente nunca, sempre, se a gente for naturalmente fora de Cristo, se a gente não encontra o contentamento do nosso Senhor, se a gente não tem essa paternidade trabalhada dentro de nós, esse amor tão maravilhoso do Senhor derramado em nossos corações, a gente tem que quer mais. E aí ela fala assim, a mulher tola não compreende a natureza do amor. O amor verdadeiro doa, não toma. Mas o amor egoísta, que a mulher insensata, ela sempre quer só para ela. Ela quer mais, mas ela não está disposta a dar, ela só quer receber. E isso mostra a insensatez dela. Né? Qualquer dificuldade, logo deseja largar tudo, ou imagina a felicidade como um conto de fadas. Né? O amor não tem sustentação em meio às adversidades. E isso é muito comum, por exemplo.
é muito comum nos Estados Unidos, os maridos, quando vão para a guerra, ficam 8 meses na guerra. Então, é comum, assim, com 3 meses, 4 meses, as mulheres arrumam a casa toda, pegam os seus móveis, vai-se embora e larga o marido. O marido está lá na guerra lutando. Mas ela não quer pagar esse preço, né? Não quer ficar sozinha, não quer aguardar. Então, ela vai. Então, teve muitos casos nessas guerras, tem muitos casos, vocês podem até pesquisar. Quando o marido chega, a mulher está grávida de outro, a mulher foi infiel porque se sentiu só. E aí é uma psicologia muito perversa, porque o homem acha, e eu já vi casos assim, dele pedir perdão à mulher, né, pela infidelidade dela, dele ter sido o causador porque deixou ela desamparada. Gente, olha só que coisa terrível. Né? Então, a mulher insensata, ela joga tudo fora para o momento de prazer, é o que mostra Provérbios 7. Né? Aí, no capítulo 6, ela fala da fidelidade mesmo à distância. A mulher de Provérbios 7, ela chega, ele é um mercador, né? Ele viaja, leva dinheiro, está negociando para o bem da família, né? Está trabalhando para a provisão da família, para o cuidado dela, e o coração dela não é fiel à distância. E aqui a gente pode entrar com um ou dois, não sei, vamos ver. Ponto de distância, porque às vezes a gente tem um marido dentro de casa e o coração está distante. Mas aqui ele não fala da distância, não é só eu que vou levar para esse lado também. A distância, né, ela sempre põe à prova o nosso amor, a fidelidade do nosso amor. Quando o marido está longe, como é que está seu coração? Né? Você está indo para barzinho, está saindo para passear, para beber, ou para fazer, porque hoje em dia muita gente acha que isso é normal, eu não concordo com isso. Né? Mas, eu vou sair com as minhas amigas. Meu marido está viajando, eu vou sair com meus amigos. Ambientes que não são saudáveis, né? E conversas começam a vir, pensamentos, bate a solidão, uma solidão que não é uma solidão segundo a Escritura, é uma solidão, né, que esconde ali o pecado, né? E aí isso demonstra a sua fidelidade, o seu amor, o seu entendimento do seu compromisso com o seu casamento, né? Com Deus primeiramente e com o casamento. E isso não invalida a aliança, né? O marido está viajando, fica muito tempo fora. Você tem uma aliança. Ele pode ficar 1 ano fora, ele pode ficar 2 anos fora. Você tem uma aliança que você deve ser fiel a ela, né? E preservá-la com cuidado, com bom testemunho, né? Então tem em casa assim, da ausência do marido dentro de casa, não é tão carinhoso, é distante. Como é que está seu coração? Né? Ele não me ama mais. Não é nada disso. Às vezes está lá passando as provas dele, as dificuldades dele, né? Mas você quer, eu quero, né? Eu quero. Né? E aí, onde está a fidelidade do seu coração? Né? A aliança que você tem com ele. Ele não me dá atenção, não me dá isso, não era assim. Aí tem fatores hormonais, tem fatores psicológicos, tem lutas, tem tanta coisa que a gente precisa ver diante do Senhor, como a gente pode guardar nosso coração, né? Porque se a gente tem comunhão com Deus, se a gente busca o Senhor e ama o Senhor, naturalmente a gente vai se apoiar nele, vai estar lutando unidas ao Senhor pelo marido, para que ele tenha pleno restabelecimento, para que esse amor, se está frio, seja incendiado, né? O que fazer segundo a Escritura. Então, ela fala sobre isso, a fidelidade, mesmo à distância. Né? Isso não inutiliza a aliança com Deus, né? Com o homem, né? Nem o marido e nem a esposa. A gente sabe que tem irmãos que têm mulheres doentes, né? Que tem lutas em casa, né? A aliança dele tem que estar firme ali diante do Senhor, para ele não buscar conforto em outros lugares, né? Da mesma forma as mulheres, né? No 7, ela fala sobre a conversa audaciosa, né? Tem brincadeiras, né? Tem esposas que jogam conversa fora, né? Que ofendem o marido com um tom de brincadeira, né? Que fazem críticas, que desmerecem, né? Que falta respeito, né? Isso é uma coisa que ela sempre está falando aqui sobre o Senhor sempre fala aqui no capítulo 7 sobre a fala, ele fala muito sobre a fala. A fala de audácia, né? De dar cantada, né? De falar, poxa, você tá, né? Já viu o caso assim, que homem lindo, né?
Poxa, você está assim, olha, né? Até eu me casaria com você. Essas conversas fiadas, né? Que às vezes a pessoa brinca, até como uma boa cristã, não se deve brincar, né? Nem no mundo e quanto mais no Senhor, né? A nossa boca não é para usar palavras audaciosas, sedutoras, jogar diz, né? Cantadas assim, né? Escondidas. A gente não deve. A nossa fala tem que bem dizer o Senhor. O nosso fala é para a adoração ao Senhor e os elogios da nossa boca são para os nossos maridos. Da mesma forma, os elogios dos maridos têm que ser para suas esposas. Claro, você não vai falar, irmão, prossegue, irmão, que boa palavra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando de palavras audaciosas que a gente já viu pessoas falando, né? A gente comenta entre irmãs, né? Os tons, assim, complicados, né? Então, ele sempre fala sobre o cuidado da fala, né? Aí, voltamos no assunto do WhatsApp, porque no WhatsApp você tem uma liberdade, né? De fala. Eu já vi, né? Pessoas, né? Homens sendo tentados por mulheres, né? De amigas de trabalho, de escola, essas coisas assim, né? Com palavras aduladoras, né? E o diabo é tão astuto que às vezes usa as palavras que você, esposa, fala para o seu marido, a sujeita usa lá fora, né? E porque o diabo é assim, né? Ele toca lá para poder, ai, né? Eu sou tão, né? As mulheres sempre, né? Eu tenho essa coisa de conquista, isso não existe, gente. Isso é o diabo para te derrubar, né? A gente que é enganado facilmente, né? Ai, eu sempre fui assim no mundo, né? Os homens sempre me davam atenção, sempre ficavam com queda por mim. Gente, isso aí está na cruz, talvez seja sepultado. Esses pensamentos são malignos e perversos. A gente não pode dar um minuto de lugar para isso, porque isso começa a entrar aí. Você está tendo sentimentos, está começando a ter imaginações. Quando vê, você está no banco do carona, porque se o sentimento ganha o coração, acabou. Você senta no banco do carona, o teu coração te governa. Por isso que aqui em Provérbios 7, e o 6, antes ele fala sobre isso, sobre o coração, né? Para você guardar o seu coração. Ó. Ele fala assim, ó, que essas palavras, ela atravessa, né, ela atravessa o fígado, ela é como a ave que se apressa para o laço e não sabe que aquele laço será contra a sua vida. Porque essa coisa da intimidade, né, do desvio, de prostituição, fica uma marca para o resto da vida, gente. Né? Se você cai, eu vejo irmãs que caíram, que abriram mão do casamento, que foram embora após o coração delas, hoje estão aí, atrás, atentando um casamento novamente, abriu mão daquele homem que amava ela no passado profundamente, hoje não consegue sustentação em nenhum compromisso, né? Não consegue ninguém para amar, muito pelo contrário, só para tirar proveito, né? Então, não tem sustentação e fica aquela marca, né? Fica aquela vergonha, como o Senhor fala, né? Porque a gente às vezes brinca com fogo, mas ele fala aqui, ó, no versículo 6, né? Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as vestes se queime, ó, né? Então, aqui, ó, tá ligado coração com veste aqui também, né? Se o teu coração tá borbulhando por coisas incorretas, né, por sentimentos que são contrários ao Senhor e à sua palavra, aos seus mandamentos, esteticamente ela vai queimar suas vestes, né? Suas vestes de santidade já vai ser embora. Então, o que acontece? Você vai queimar seus pés, porque não tem quem ande em brasa e não se queime. Então, ele está falando sobre ambientes que a gente não deve flertar com o pecado. Irmãs, não flertem com o pecado. Por mais bonitinho, por mais agradável que seja, não flerte. Né? Porra, a palavra sempre o Paulo fala para Timóteo, foge dos desejos da sua mocidade. Foge. Do pecado a gente tem que fugir. Né? A insensatez já começa quando a gente acha que a gente não vai cair. Né? Tem casos que eu já ouvi de irmãs que achava que nunca ia cair e começou a se portar em ambientes que o inimigo só esperou um momento e derrubou. E aí cai. Uma mulher não pode ir para a casa de um homem sozinho, né? Um homem não pode ir para uma casa de uma mulher sozinha, né? Tem que evitar ambiente, porque o inimigo, ele arma ambiente. E ele vai colocar ambientes que correspondam com a sua
natureza da sua carne. Então, se você não tem esse entendimento, você vai ser uma ovelha fácil de ser levada para o matadouro, para o engano. Então, no 108, passando já ao 107, mulheres que tomam decisões que destroem seu casamento, né? Eu quero trabalhar, né? Às vezes não tem necessidade. Eu quero ir atrás dos meus sonhos. Eu tenho muitos sonhos, né? Mas o Senhor tem um propósito para a mulher, né? E esse propósito, ela na mão do Senhor, era um instrumento de justiça para bem, para edificação de marido, para edificar filhos, para trazer um lar que seja um lar que traga a realidade dos céus. A mulher alegra a casa. A mulher, o Senhor fala que a mulher é a benevolência dele, manifestada para o homem. Olha que coisa linda. Somos a benevolência. Se entendemos isso, gente, isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Nós somos a glória do varão. É a glória dele. Você pode ver que a mulher virtuosa, né? Ele que estava sentado às postas e os governantes dali, da cidade, louvavam ele, né? Dizendo da mulher dele tão bem-aventurada. Olha só, é a glória dele, o orgulho dele. Você pode ver que o marido, quando tem uma mulher, né, um Senhor amado, até não sendo crente, mas ele tem aquilo como, olha, tá vendo como minha mulher, né? Olha só que mulher, né? Por isso que fala lá em 31, né? Existem muitas mulheres, mas nenhuma como ela. Isso porque ele tem prazer, né, na sua mulher. Ela é a glória dele, ela faz bem para ele todos os dias, não faz mal. Olha que coisa linda. Não é insensata que vai atrás de outros ou que fica aí vagando fora de casa. Não, ela tem uma consciência da edificação da casa, do chamamento dela diante do Senhor. Então, ela faz bem para ele em todo o tempo, né? Ela ama, ela cuida, ela edifica filhos. Gente, isso é maravilhoso, é um ministério grandioso. Por isso que o diabo quer tirar a mulher de casa. Ele quer fazer a mulher ser igual ao homem, para que ela perca a sua função. E aí, se perdeu a função, minha filha, é como um sal, é jogado lá de fora e pisado pelos homens. Aí fica as mulheres sobrecarregadas, super cansadas, né? Insatisfeitas, irritadas, não cumpre propósito. Assim, é uma tristeza, né? Porque a mulher não tem essa condição de governo como o homem, né? O homem, ele tem um cargo muito pesado e nós temos habilidades que o Senhor nos deu para outro serviço. Você pode ver que a mulher, ela sabe como lidar em outras situações. Para ela é fácil ser usada, ser exercitada para isso, porque isso para ela é a natureza dela, ser mãe, criar filhos, né, educar o marido, ajudar o marido, né, trabalhar juntos, os dois crescerem juntos. A gente não casa contra, a gente casa com, né, para os dois crescerem juntos a um ministério. Então, hoje, a gente não tem, se nós mulheres não tivermos esse entendimento, a gente fica inutilizada. Não tem como ser úteis na mão do Senhor, né? Então a gente perde a nossa função e Deus não tem glória, né? Um instrumento que não exerce, não serve, por exemplo, um violão que não se dá para tocar, o que a gente vai fazer com o violão, né? Ele não tem função nenhuma, né? Ou um instrumento, né, seja o que for, se ele perde o sentido dele, a utilidade dele, a gente joga fora, não é verdade? Não tem valor. Não, ele foi feito para um serviço, né? Então, nós mulheres somos, né, a glória do varão. Né? E isso é um privilégio muito grande. Né? No 9, ela vem falando sobre já vou terminar, né? Ela fala no 9, as consequências de não sermos mulheres sábias são mortais, sim, porque há um prejuízo, assim, efeito dominó, né? Porque se a gente não tem essa consciência, a gente não tem essa edificação, se a gente não busca esse lugar de consagração, né? Ali na presença do Senhor, de fortalecimento, de crescimento, né?
do Senhor trabalhar conosco, né? Operação da cruz, substituição diária, né? Então, a gente se torna instrumentos do inimigo. Se a gente não é instrumento de Deus, não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Lembra aquele exemplo, aquele sonho que o irmão fala sobre que ele estava em cima do muro, né? E aí ele via assim, ele estava em cima do muro. E de um lado, o inimigo quieto olhando para ele. E aí, do outro lado, o Senhor chamava ele com os anjos, vem para cá, vem para cá. E aí, aquilo traz perturbação para ele, que chega uma hora e ele fala assim, Aí ele fala, Senhor, né, por que o Senhor está me chamando para o lado dele? E por que o inimigo não está falando nada? E o inimigo fala para ele, porque o muro é meu. Então, a dúvida, né, a falta, o meio termo não é do Senhor. Ou é sim, sim, ou é não, não. Né? Então, se nós temos consciência, se a gente não é instrumento de Deus, a gente vai ser instrumento do inimigo. Isso é natural. Se a gente não alimenta nosso espírito, se a gente não se inclina para as coisas, as coisas do espírito, né, a gente vai se inclinar para as coisas da carne, né? Então, a inclinação para a carne gera morte e a inclinação para o espírito, vida e paz. Né? Então, o Senhor não quer que sejamos instrumentos do mal, Ele quer que sejamos instrumentos na sua mão para edificação. Nós temos um chamamento maravilhoso, muito grande, né? E aí, no 110, ela vem contando a experiência de uma irmã que humilhava o marido, que tinha independência financeira, né? E ela foi destruindo e gerou esse mesmo sentimento, essa mesma conduta nos seus filhos, na sua filha. E a filha dela era igual a ela, né? E isso a gente vê, né, com aquele caso de Salomé, né? A esposa, a mulher de Herodes, né? E aí ela tinha uma conformidade com a sua mãe, no entanto, quando ele oferece a metade do reino, ela pede a cabeça de João Batista. Olha só, inconformidade do coração da mãe. Então, a nossa posição também errada, ela gera testemunhos errados. Né? Nossa posição em Cristo gera testemunhos para o Senhor. Nossos filhos vão querer ser como. Eu quero um casamento como o dos meus pais. Né? Isso é tão lindo de ouvir, né? Eu quero ser como a minha mãe. Não, olha que coisa linda. Né? Isso é uma coisa de Deus, é um testemunho que nós não podemos mais, o Senhor pode dar através de nós. Mas aí a gente vê pessoas que não andam com o Senhor e você vê os filhos iguais. Se fala mal dos irmãos, os filhos falam mal dos irmãos. Se critica tudo, os filhos também são críticos. Se não são satisfeitos, os filhos também são insatisfeitos. Então, você vê como a gente tem uma responsabilidade muito grande. E essa nossa responsabilidade, o nosso andar, também vai gerar outros discípulos, né? Discípulos, assim, de comportamento, testemunho, né? E aí, aqueles vão seguindo e daqui a pouco a gente está vendo nossos filhos murmuradores, insatisfeitos. Para que eu vou ficar numa igreja dessa? Minha mãe fala mal de todo mundo. Aí o filho só ouve falar mal dos irmãos, só ouve coisa ruim. Quem é que vai querer reunir nessa igreja quando tiver adolescente, gente? Ninguém, né? Quem é que vai querer casar se o casamento dos meus pais só expressam brigas, só reclamações, só insatisfações, né? Ninguém quer casar, né? Então, assim, você vê como a nossa conduta, ela é tão importante, né, para testemunho de outras gerações, né? Então, aqui eu vou terminando, né? Quando a mulher entende o seu chamado, a posição que o Senhor lhe deu, ela vai ser instrumento poderoso para a salvação do marido e filhos, né? Ela vai ser um adorno para sua casa. Essa mulher, gente, isso é muito grande, né? A mulher, uma mulher de Deus, uma mulher que ama o Senhor, conhece o Senhor, que se permite ser trabalhada, né, para chegar à verdade, né? Essa mulher, ela é um adorno para sua casa, ela alegra o ambiente, né? Ela tem palavras de paz. Olha, eu tive esses dias, eu estava viajando, né, na Colômbia, chegamos ontem para visitar uma família, uns irmãos, e a mãe esse casal vive com a sogra. Ela já tem 93 anos, acho que 93 anos. Mas você pensa numa senhora que adorna a casa,
Gente, ela fala do Senhor, ela abençoa, ela ora. Eu fiquei tão edificada, eu fiquei tão... Senhor, eu quero envelhecer assim. Cheia do Senhor, falando do Senhor, trazendo bênção para o lar. Ela é sogra, mas ela é uma bênção, ela é um adorno para aquela casa, tanto para a sua filha também. Que doçura, que lar feliz. Você chega lá, não tem murmuração, não tem reclamação, não tem mal, disse-me-disse, não tem... Você percebe a alegria do Senhor. E isso te dá assim ai, Senhor, que coisa linda a gente chegar e tocar a sua alegria nos seus filhos, né? E com 93 anos, cheio de alegria, e cheio de disposição. E que fé, né? Ela falou assim pra gente: pode ficar tranquila que a comida não vai te fazer mal nenhum, porque já está abençoada pelo meu Deus. Eu falei, gente, que fé é essa? Eu falei, que coisa linda, tão simples, mas tão maravilhosa. Eu falei, gente, que coisa linda as mulheres serem o adorno do Senhor para os seus lares. Mulheres trabalhadas, que conhecem a verdade, que deixam tudo por amor a Ele, a glória do seu marido. As visitas chegam, vem o adorno dessa mulher, a sua beleza não só interior, mas expressada no exterior, com recato, com essa beleza que a gente vê, né, não está exposta, está coberta, né? Por isso a gente, né, a cobertura do véu, a irmã Celine está de véu ali, a gente tem essa cobertura maravilhosa, né? Porque o Senhor estabeleceu essa hierarquia, né? Essa cobertura expressa também no nosso vestir, porque tem maridos que não gostam que a esposa use exposição, mas a mulher não ouve, porque ela acha que é besteira dele, que é ciumento, que ele não sabe de nada, que não tem nada a ver, e ela não é protegida, guardada pelo marido, né? E devemos ser guardadas, porque o Senhor nos deu os nossos maridos para nos guardar como proteção, como diz o Roger, né? É um guarda-chuva. O marido é o guarda-chuva, então a chuva vai cair sobre ele, o sol vai cair sobre ele, está ali está protegendo a sua esposa, né? A gente não está falando de extremos, vocês estão me entendendo, né? Porque sempre, mas tem irmão que é assim, assado, é assim. Tem irmão que é machista, não sei o quê. Não estou falando disso, gente, estou falando de um homem segundo o coração de Deus, aquilo que o Senhor planejou. E isso é na natureza de todo homem. O homem gosta de proteger a sua esposa. Ele gosta de ter aquilo que é dele escondido para ele. Ele não está rifando a mulher dele. Você já viu quando tem homens que andam com a mulher toda exposta? Ele está rifando a mulher deles. Eles são nécios. Por quê? Porque eles estão expondo o tesouro dele para outros cobiçarem, para outros quererem dar em cima. A mesma coisa as mulheres, né? Se expõem porque elas estão se rifando, né? E elas esquecem que o Senhor colocou os maridos para a proteção delas, né? Para cobertura. Então, eu aqui encerro, né? Ela deixou várias perguntas para serem refletidas, né? A Pécia da Leu, a Jéssica colocou lá no grupo, né? E a gente faz assim uma reflexão segundo a Escritura, não com acusações, nem com justiça própria, mas considerando, Senhor, será que eu estou assim? Senhor, traga luz, né? Traga revelação para mim, eu quero andar conforme a sua vontade, né? Mas eu animo vocês, queridas irmãs, que tudo aquilo que a gente deixa por amor ao Senhor, há frutos de justiça maravilhosos, não é uma perda, muito pelo contrário, é um ganho muito grande, né? Quanto mais a gente deixa por amor a Ele, mais somos enriquecidas nele, né? E mais Ele vai tendo lugar de ser a benevolência para suprir os nossos maridos com as suas dificuldades, né? O Senhor quer amar nossos maridos por meio de nós, né? Ele quer fazer o bem para esses homens tão castigados, que tem irmãos que sofreram tanto, né, com educações erradas. Nós mesmos tivemos muitas coisas erradas na nossa educação, que o Senhor quer trazer renovo, o Senhor quer corrigir, quer nos educar com essa educação dos céus, né? Ele quer mulheres virtuosas, mas essas virtudes não é algo produzido por nós mesmos. Essas virtudes são uma substituição do seu caráter em nós, que vai começando assim nos colocar como joias preciosas, vão nos adornando tão lindamente, né? Nos fazendo ser
ser essa glória para eles, nos fazer ser esse adorno da nossa casa, né? Que a Linha está aí na sua casa, ela é o adorno na presença do Senhor. Bárbara, né? A Celine, as irmãs que estão aqui, nós somos o adorno do Senhor. O Senhor precisa desse lugar em nós, corações dispostos, rendidos na sua presença, para que ele tenha esse adorno. A Jéssica, que está começando agora, novinha, fez 3 anos de casada agora, né? Essa trilha que tem que percorrer, a gente que já percorreu um bom caminho, mas já tanto ainda para conhecer, tanto para fazer, tanto para servir, tanto para permitir que esse Deus nos encha dele de tal maneira que ele seja o nosso adorno, né? E esse adorno reflete nas nossas vestes. Não adianta ser espiritual se as nossas vestes não correspondem à espiritualidade, porque sempre vai haver uma mancha no nosso testemunho, né? Então, externo, né? Então, a mulher espiritual, ela também se veste adequadamente, né? Porque ela tem, assim, ela está ali escondida, ela entende que esse adorno que o Senhor orienta desde o Gênesis até Apocalipse é proteção para ela, não é peso, não é sobrecarga, antes é cuidado.